Olá pessoal, muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Confraria Cognitiva. Hoje eu quero estar trazendo alguns esclarecimentos para vocês em relação à Academia Brasileira, sob de alguma forma a influência do Dr. André Chevitarese, de modo que será esclarecedor de fato o que eu vou colocar aqui. No ano de 2022, logo no início de 2022, eu tive um pequeno conflito com o André Chevitarese. Ele havia feito uma publicação no Instagram e a sua frase dizia o seguinte: não confie nos teólogos, mas nos historiadores. E naquele momento eu havia feito uma crítica. Disse para o Dr. Chevitarese que a Academia Historiográfica do Jesus Histórico no Brasil estava corrompida, que a pesquisa do Jesus Histórico no decorrer dos séculos já era uma pesquisa tendenciosa e que havia sido levantada numa espécie de revisionismo para dar legitimidade simplesmente a um projeto político-ideológico. Apontei na época ao Dr. Chevita que o que via sendo produzido até aquele momento era uma pesquisa histórico-teológica e que não conseguiram se desvencilhar disso. Eu trouxe na época umas referências históricas, bibliográficas para o Dr. Chevitarese e até contemporânea. Se vocês pegarem os trabalhos produzidos pelos alunos do Chevita, vocês não vão encontrar outra coisa a não ser teologia histórica. O que quer dizer isso, senhores? É que o que se pretende é busca de legitimidade por um discurso acadêmico, de titulação. Os historiadores hoje que defendem o Jesus histórico, na verdade, são teólogos travestidos. Fizeram uma transição da teologia para a história porque perceberam a corrupção teológica, mas estão corrompendo a própria historiografia quanto ciência. Está conseguindo entender? Por isso é que a pesquisa do Jesus histórico ela não encontra-se hoje no primado da legitimidade por uma questão. Nem eles concordam absolutamente quanto ao resultado da reconstrução do tal Jesus que eles inventaram. E eu vou mostrar para vocês uma coisa agora interessante. Preste sua atenção. Se a perspectiva do Jesus histórico é uma reconstrução de Jesus, nós temos uma fonte, ok? Nós temos uma fonte. Essa fonte, na verdade, são os evangelhos, ok? São os evangelhos, como documentos. E é daqui que se sai o Jesus. E é daqui que se sai o Jesus. Eu pergunto, como eles podem afirmar na documentação primária que esse Jesus é um revolucionário se essa fonte não traz absolutamente nada sobre isso? Então veja, mesmo que nós estamos trabalhando com a macro-história, micro-história e o seu marco metodológico teórico, o próprio Richard Roslin reconhece que para se chegar a esse Jesus que eles chamam histórico, é preciso ignorar o texto e o contexto. Ou seja, por uma sociologia ou análise antropológica e cultural, você absolutamente apenas estuda o contexto em que o primeiro século está envolvido sob o domínio de Roma. Então é possível aduzir que qualquer indivíduo, naquele contexto, poderia ter uma postura de insurgência ou antirrevolucionária. A questão é que o Jesus dos evangelhos absolutamente
apresenta sequer uma característica. Por isso que o Richard Roseley, ao trabalhar Marcos 5:13, fez teologia quando disse que era uma tipologia de Êxodo 14, para dizer que era Jesus vencendo os romanos num conflito com Gadara. Você está conseguindo entender? Portanto, a pesquisa do Jesus histórico nada mais é do que uma pesquisa histórico-teológica. O Albert Schweitzer apontou isso. E quando se trata de uma pesquisa histórico-teológica, qual será o resultado? Teologia. Ou seja, você sempre irá ter que se debruçar justamente em todos os contextos em que os textos estão sendo produzidos e não conseguirá desvinculá-lo de toda uma tradição. Então, por mais que eles tentam usar a falácia do discurso de autoridade, tentam usar os ditos critérios, que nós já conhecemos todos, não funciona. Ou seja, eles continuam produzindo uma pseudagem. Não tem fundamento. Fonte primária é o Evangelho. Se aduz Jesus. Que Jesus? Não há nenhum Jesus revolucionário ou que uma única vez na vida desse documento de primário Evangelho tenha se oposto a Roma. Deu para você entender? Então, para resumir, a pesquisa do Jesus histórico é uma pesquisa histórico-teológica que busca a legitimidade de titulação daqueles que produziram simplesmente teologia. É por isso que James Dunn faz essa crítica. O Albert Schweitzer chegou a um ponto no século XX, lá em 1906, dizer que tudo sobre Jesus que a pesquisa anterior e a futura fosse levantar seria nada mais do que uma tentativa imaginativa de criar um Jesus que nunca existiu. Portanto, eu não tenho nada pessoal contra o Dr. André, Juliana e seus alunos. Agora, o que eu tenho é moral. Eles formam uma quadrilha por entender que o Jesus histórico é um revolucionário e líder de uma quadrilha que insurgia-se contra o Império, e quem então assim o defende, ok? Eu coloco no contexto de uma quadrilha. Segundo, não são as minhas palavras, mas daqueles que fizeram parte desse grupo, de que ali não é permitido pensar. Que quem tentar produzir qualquer coisa fora da caixinha não vai pensar. Mark Bloch já dizia que um testemunho maculado que não se emprega à taxonomia e, portanto, se usa uma fonte documental, ok, um documento histórico, que na verdade está maculado, não tem como você dar legitimidade a essa pesquisa. Ludwig Schlosser já dizia, olha, o desconhecido não pode ser substituído por uma afirmação a priori. Se a historiografia não conseguiu demarcar, delimitar o seu objeto, como que eles podem tentar reconstruir? Não tem como, porque Jesus sempre será um produto teológico e diegético. Portanto, a historiografia, com todo o seu esforço, com a sua metodologia histórico-social indiciária, histórico-crítica, histórico-gramatical, ela nada mais fará do que produzir sempre um Jesus teológico. É por isso que a doutora Juliana, quando vai tratar desses assuntos, ainda faz um vídeo sobre o batismo de Jesus e diz, isso aqui é teologia. Doutora Juliana, doutor Chevita, o que vocês produziram que não seja teologia? A tese do Daniel Just, sobre o Paulo e o da doutora Juliana, é teologia do começo ao fim. Vocês só produzem teologia. E hoje usam esse discurso de autoridade para dizerem que são historiadores. Historiadores não, vocês são teólogos travestidos de historiadores.